Olá, a Paraxá de Ler Lerá, correspondente a essa semana, nos ensinou sobre o personagem mais importante da história judaica, Avraham Avino, nosso pai Abraão. No texto de hoje, que se inicia no capítulo 12 de Gênesis, começamos a tomar conhecimento da história de Avraham Avino. Ele é o 10º descendente de Noé, a 10ª geração pós-diluviana, e aquele quem receberia como legado de Melquisedeque, ou seja, de Shem, como falamos na paraxá passada, que lhe daria o bastão da continuidade do legado dos filhos de Deus. Avraham é chamado nesta paraxá de Avraham Ohavi, Abraão, meu amor, Abraão, meu amigo, ou Abraão, aquele que me ama. Nosso pai Abraão recebeu uma missão. E a missão de Abraão é uma missão muito semelhante, muito similar à missão de cada um de nós. A nossa obrigação de sairmos de onde estamos e ir para o passo adiante de nossa caminhada. Se Abraão tivesse ficado lá em Harã, para onde imigrou seu pai, a história judaica nunca teria sido desenrolada. Toda a história bíblica estaria comprometida por conta da falta de atitude de Abraão em atender o chamado do Todo-Poderoso. Dessa mesma forma, cada um de nós temos uma missão a cumprir na história humana, e abrir mão desta missão é comprometer todo o futuro da história da humanidade. Abraão passou por vários testes em sua vida. E o primeiro teste de Abraão foi o teste da coragem. Quando Deus disse: Ler Lerá, saia, vá, caminhe por ti mesmo. Sai da casa da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi um homem de coragem. Abraão provou que era o homem certo para o trabalho. Abraão tinha as qualificações do homem que os olhos de Deus buscavam. Abraão tinha sinceridade em seu coração. Abraão tinha temor ao Criador. Abraão tinha a capacidade de aceitar desafios, muito embora as situações aparentemente fossem obscuras. Quando Abraão sai de Harã, Abraão se lança na direção da missão de sua vida. Abraão poderia ter simplesmente ah, escolhido ficar na sua vida como sempre, como eu, como você, que temos o nosso trabalho, que temos os nossos compromissos, que temos os nossos negócios e que não temos tempo, na verdade, para tentar descobrir qual é a verdadeira razão da nossa existência. E todos nós temos, com certeza, uma razão que justifica a nossa existência, e essa existência, a razão dessa existência, com toda certeza, não é meramente atender às demandas da vida cotidiana, seja isso trabalho, profissão, família e tudo mais. Isso é parte da vida de todo ser humano, mas com toda certeza, o propósito de Deus para nós vai além dessas coisas fundamentais. Abraão era o tipo de homem que não se conformava em ser tão somente o elementar. Abraão meditava a respeito de quem ele era. Quando ia dormir, quando colocava sua cabeça na cama onde ele reclinava, onde ele dormia, Abraão com certeza olhava o escuro e pensava: como vai ser amanhã? O que eu tenho para fazer?
Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho uma certeza de que aquilo que realmente você nasceu para fazer ainda está por acontecer. Porque tudo o que possa ter acontecido, tenha você vivido quantos anos for, ainda não é o fim. Ainda há muito a fazer. A paraxá de hoje nos leva ainda a algumas coisas um tanto desconcertantes. Por exemplo, Abraão mentiu. Ele não apenas mentiu, mas pediu para que Sara, sua esposa, também o ajudasse a mentir. A mentira de Abraão deveria servir para salvar sua vida e a vida de sua esposa. Durante a fome, Abraão se deslocou. Muito embora Abraão soubesse que estava dentro do propósito de Deus, Abraão sabia também que percalços vão acontecer. E mesmo que você tenha que momentaneamente deixar o seu propósito por causa de uma situação temporal, sempre haverá tempo para você retornar e dar continuidade da onde você parou. Abraão precisou ir ao Egito, estando ele já em Canaã. E ao ir ao Egito, ele então passou por uma situação onde teve que pedir para sua esposa mentir ser sua irmã, temendo que desta forma pudesse ela ser tomada de qualquer maneira e ele ser morto. Veja, é fácil dizer Abraão mentiu, mas é difícil estar na condição dele. Em várias situações dentro da Torá, nós vamos ver mentiras que se justificam, como, por exemplo, a mulher que escondeu os espias em Jericó e mentiu a respeito de sua estadia ali. A esposa de Davi que mentiu, dizendo que ele não estava ali, sendo que estava e escondendo, salvando sua vida da fúria do rei Saul. Essas supostas mentiras são, na verdade, formas de salvar a própria vida, e isso não distorce e não contrapõe o mandamento de não dar falso testemunho, porque o mandamento diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Naquele caso, era a favor da vida humana. Houve ainda uma situação em que Abraão precisou se separar. Ele se separou de Ló e deu a Ló a prioridade da escolha. Se Ló fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Se Ló fosse para a esquerda, ele iria para a direita. E dessa forma, Abraão passou no teste da ganância, passou no teste do altruísmo. Abraão provou que não tinha interesse no melhor, mas que tinha interesse em cumprir o seu propósito. Ló, seu sobrinho e seu cunhado também, ao mesmo tempo, ele escolheu a melhor parte. E a parte que Ló escolheu é dito que era comparada às campinas do Gan Éden. Essas campinas do Gan Éden que ele escolheu, posteriormente se tornaria as cidades de Sodoma e Gomorra, que seriam destruídas por conta de sua maldade, e o próprio Abraão é quem o tiraria de lá. Isso prova que não importa a escolha que você faça, ou a escolha que te dão a oportunidade de fazer, sendo que, se você estiver sendo guiado por Deus e dentro do seu propósito, cedo ou tarde, as coisas que Deus tem para você e para que se realizem em sua vida vão acontecer. Ainda que tenha períodos de fome, ainda que você tenha períodos de conflitos, de qualquer maneira, essa paraxá nos ensina a respeito da coragem, de encararmos de frente as situações da vida, os embates inevitáveis em que a vida vai nos trazer, e nos ajuda a perceber a importância de agirmos por nós mesmos e de tomarmos as nossas decisões, não esperando que as situações se sobreponham à nossa possibilidade de escolher. Para terminar, nas palavras do Rabi Hillel, contemporâneo à época do Segundo Templo e, portanto, contemporâneo à época que antecede o aparecimento do Mashiach Yeshua, nós encontramos escrito
no Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, as suas palavras que nos dizem o seguinte: se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu não tomar conta de mim, quem tomará conta de mim? E se não for agora, quando será? Que você tenha um Shabbat Shalom, que você possa compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. Obrigado.